Romanos capítulo 7, o versículo 6 diz assim: Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Nós estamos continuando nosso estudo sobre as cartas de Apocalipse 2 e 3, e nós terminamos já olhando as cartas especificamente para as igrejas específicas, e nós começamos a ver então como elas se aplicam a nós, a crentes, individualmente. Vimos como aplica a igreja, e nós vamos ver como se aplicam à história cronológica, mas agora nós vamos ver como se aplica ao nosso caminhar cristão. E hoje nós vamos falar sobre Éfeso e Esmirna. E são estágios que nós vimos, ou melhor, vamos começar a ver hoje. Cada carta representa um estágio, e esses estágios, eles não são necessariamente sequenciais, e nem tampouco são fixos. Mas a gente pode mover de um para outro, não quer dizer que todo mundo vai precisar passar necessariamente por cada um dos 7 estágios, mas há um certo fluxo. E nós vamos ver hoje então, começando em Apocalipse 2 e versículo 2, que diz assim: Conheço as tuas obras. Isso é falando para a igreja em Éfeso, tá? Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa aqui é a igreja de Éfeso, e nós não lemos a introdução, nós não lemos a solução e a recompensa, mas só lemos aquilo que Jesus falou especificamente para a igreja de Éfeso. Então, por ser a primeira igreja na lista, sequencialmente, era a primeira das 7 igrejas, por ser a primeira na lista e por ser aquela que deixou o seu primeiro amor, nós podemos então concluir com certeza que esse estágio representa o estágio inicial da vida do crente. Representa aquele estágio do recém-salvo, com todo o seu zelo, seu ardor e sua nova fé, entusiasmo. E é possível, infelizmente, pular esse estágio, o que é uma pena. Muita gente recebe a Cristo, é salvo, mas nunca chega a ter esse zelo, esse ardor, esse entusiasmo. E nós vamos ver por que logo mais. Mas é possível pular. Eu lembro nos primeiros dias que eu fui salvo, lá em julho na realidade, de 1991, eu não podia ver ninguém que eu queria logo falar de Jesus para aquela pessoa, no trabalho, na família, todo mundo. Eu queria, como aqui, nós lemos sobre Éfeso, que eles têm zelo, não se cansa, eles eram fiéis e não aceitavam os falsos apóstolos, enfim, esse zelo todo. Mas tem muita gente, muitas pessoas que são salvas não têm esse zelo inicial, e eu vou dizer por quê logo mais. Isso vai depender, esse zelo que o crente, o novo salvo deveria ter, vai depender do que nós fazemos com a nossa salvação. Abram para 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. E aqui o Espírito Santo está falando através de Pedro sobre o que nós devemos fazer. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que achamos a nossa fé, nossa nova fé, somos uma nova criatura, ele nos instrui a partir do versículo 5, que diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Então isso é algo que nós devemos pôr
com diligência, com esforço, com afinco, com gosto, com vontade. Nós devemos fazer. Pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé. O que seria essa fé? É a nossa fé recém-achada. É a nova fé do recém-salvo. Ele não tinha aquela fé, ele foi salvo, ele creu no Evangelho. Então, com essa nova fé que nós temos aqui, nós temos que acrescentar, adicionar certas coisas, com toda diligência. Então, cabe a nós fazermos isso. O que nós precisamos acrescentar à nossa fé? Continuando a leitura. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Então veja bem, vamos parar aqui no 7. Vamos ler em diante daqui a pouquinho. Então você veja que Deus está dizendo, é sua responsabilidade, recém-salvo, você se aplicar com diligência, você tem sua fé, você foi salvo, muito bem. Quem salvou foi Cristo. Quem salvou foi Deus. Então nós temos que aplicar nossa diligência. Deus deu toda a sua diligência para a salvação. Ele deu seu próprio Filho, ele bolou salvação, ele foi para a cruz, ele fez tudo. Toda diligência Deus fez para a nossa salvação, para a nossa fé, que pudéssemos crer. Agora, cabe a nós, a nossa diligência, acrescentar uma coisa em cima de outra. Você veja isso aqui que nós lemos, acrescentar virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor. Amor fraternal é Filadélfia, amor, só amor é ágape. Então são os dois tipos de amor. Aí continua no versículo 8. Porque se o quê? Se a gente aplicar a nossa diligência. Se em vós haver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque tem muita gente que foi salvo, então tem o conhecimento, recebeu a salvação, mas não tem essas coisas. E sem essas coisas, eles ficam o quê? Ociosos e estéreis. O que é ocioso? Não faz nada. O que é estéril? Não produz nada. E esse é o motivo porque muitos crentes não fazem nada, não produzem nada. São estéreis e ociosos. Por quê? Porque não deram toda a sua diligência para acrescentar estas coisas que Deus fala que nós temos que acrescentar. E se nós acrescentarmos e se abundarem essas coisas, o resultado vai ser que nós não seremos ociosos e nem estéreis. Aí continua no versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas, isso eu diria, infelizmente, se aplica à grande maioria dos salvos. Tá? Pois aquele em que não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então ele fica cego e nada vendo ao longe. Ele não está vendo aonde essa situação de ócio e esterilidade, aonde isso vai levar eles, aonde estão, eles não vendo nada ao longe. Eles acham que está tudo bem, são salvos, vão para o céu, mas não sabem ao longe as consequências aqui na terra e no céu. No caso, a perda de bênção na terra, a perda de um testemunho na terra, a perda de utilidade na terra e a perda de galardão no céu. E aí fala, esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então veja bem, não é que eles não foram purificados, eles esqueceram. Tem gente que é salvo, mas porque não acrescentou essas coisas, porque ficaram ociosos, porque ficaram estéreis, eles se esquecem, eles perdem a certeza da salvação. São salvos, são salvos. Mas aquilo é algo tão distante que muitos chegam a achar que fui salvo. Começam a duvidar da sua própria salvação. Por quê? Não estão fazendo nada, não estão produzindo nada, muitas vezes estão vivendo igual ao mundo ou pior. Versículo 10.
Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. O que acontece com crentes que não acrescentam, não produzem, não fazem nada, vivem para si, vivem para o mundo, vivem para essa vida, eles perdem aquela certeza, perdem o gozo da salvação, e eles acabam o quê? Tropeçando. Porque se a gente fizer isso, nunca, jamais, veja bem, nunca, jamais tropeçareis. Crentes que não fazem isso, vira e mexe, estão o quê? Estão tropeçando. Em quê? No pecado, na tentação. Estão caindo nas armadilhas, nas artimanhas do diabo. Por quê? Porque não estão diligentemente acrescentando essas coisas. Não estão fazendo nada com a sua salvação, não estão fazendo nada para Deus, não estão produzindo nada para Deus, não estão frutificando. O resultado é justamente esse. Aí a gente o quê? Perde o primeiro amor. Agora, quem nunca acrescenta essas coisas, na realidade nunca tem o primeiro amor. Porque amor é o quê? Amor é ação. Então, se você nunca acrescentou essas coisas, sempre foi ocioso, sempre foi estéril, então você nunca teve esse primeiro amor. Então, você nunca perdeu. Para perder o primeiro amor, você tem que ter tido o primeiro amor. E amor não é um sentimento, amor é ação. Então, se a pessoa é estéril, se o salvo é estéril, se o salvo é ocioso, ele não está demonstrando amor. Ele não tem como perder o primeiro amor, porque nunca teve o primeiro amor. Tá? Mas é isso, então, que vai decidir se nós vamos ou não ter esse primeiro amor. Se a gente acrescentar estas coisas depois da nossa salvação. Mas Éfeso era uma igreja zelosa em obras, zelosa na doutrina, mas ela estava em perigo. Por quê? Porque ela estava perdendo o seu primeiro amor. Como elas tinham obras e eram zelosas, nós sabemos que, de modo geral, a igreja, isso representa aquele crente que foi salvo, obviamente, acrescentou estas coisas, não ficou ocioso, não ficou estéril, mas produziu, trabalhou, como a igreja em Éfeso, tinha aquilo. Mas como a igreja estava em perigo, muitas vezes o crente, quando é salvo, tem aquele zelo, aquele ardor, ele vem para o culto, lê a Bíblia, ele faz tudo, evangeliza, e é fiel, mas ele corre um perigo de perder o primeiro amor. E esse era o perigo da igreja em Éfeso, como nós já vimos, e esse é o perigo de quem está nessa fase. Provavelmente aquela fase inicial, aquela nova fé, muita gente chamaria isso de fogo de palha. Começa bem, daqui a pouco desanima. Por quê? Tinha. Mas por quê? Porque perdeu o primeiro amor. Então, muito crente começa bem. Eu já citei um exemplo aqui, eu não lembro o nome dele, mas é um jovem que eu levei a Cristo, aqui perto, e foi muito fiel. Durante 1 mês, 2 meses, não perdia um culto, estava aqui, vinha, participava. De repente, foi o que houve? Perdeu o primeiro amor. Um esfriamento, parece que foi. Às vezes não é um fogo de palha, às vezes pode demorar mais, mas perde-se, desanima esse primeiro amor. Tá? E isso é um sintoma, perder o primeiro amor, é um sintoma que se alastra cada vez mais ao aproximarmos do fim. Pastor, é quando o fim? Amanhã, semana que vem? Eu não sei. Mas eu sei que estamos mais próximos do fim hoje do que estávamos ontem. E pelos sinais, não está muito distante do horizonte. Mas, enfim. Mas Jesus falou em Mateus 24, 12 o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, quando multiplica a iniquidade, o amor esfria. Lembrando, como é que o amor esfria? Eu não sinto mais. Amor não é sentimento. O amor esfria quando deixa-se de fazer as coisas que o amor exige. Os sinais do amor. Então não é um sentimento. O sentimento vem depois. Você tem o primeiro amor, aí você esfria primeiro nas obras, aí depois esfria no sentimento. Tá? Não é o contrário. Primeiro são as obras que vão, porque o amor é obra, amor é ação, amor não é um sentimento. E quando o amor esfria, uma balança. Quando o amor esfria, aumenta a iniquidade. Por quê? Porque a iniquidade são obras opostas a obras de amor. Então, como se fosse uma balança. Se
Se a iniquidade aumenta, o amor esfria. Se o amor esquenta, a iniquidade diminui. Então, não tem como você fazer isso. Ou é isso, ou é isso. Então, ao aumentar a iniquidade, o amor esfria. E as evidências se vão. Então, a igreja ou o crente que perde o primeiro amor, sendo agora um pouquinho prático, essa pessoa, ao perder o seu zelo e o seu primeiro amor, a sua evangelização diminui. Ou nunca aparece. Se evangelizar não vai mais. O que é isso? É aumento do amor ou é uma diminuição do amor? A pessoa não vai mais evangelizar ou nunca sequer começa, também tem essa. Os seus hábitos e comportamentos se tornam mais e mais mundanos progressivamente. Ninguém vai do 0 ao 80 no piscar de olhos. É aos poucos. E por ser aos poucos é perigoso porque a gente não percebe. A gente se acostuma, se aclimatiza, normaliza aquilo. E esse é o grande problema, a gente não viver uma vida separada. A gente vai se acostumando, aquilo vai se normalizando. E pais, muito cuidado, porque os seus filhos, nossos filhos, vão se aclimatizar e normalizar aquilo. Quando as meninas eram pequenas, por exemplo, a gente protegia muito o que a gente assistia. Naquela época não tinha internet, não tinha essas coisas, mas a gente fazia uso de DVDs, por exemplo. Mas eu sempre checava o DVD antes, eu buscava entender o que tinha lá, e se um filme tivesse alguém bebendo ou fumando, fora. Oxe, pastor, fora. Palavrão, beber, fumar, adultério, nudez, de qualquer nível ou espécie, não assiste. Nem se cogita. Então, eu assisti muitos filmes da Barbie naquela época, tá? Da Barbie e outras coisas. Pergunto qualquer um, eu sei de cor salteado todos os livros, os filmes da Barbie, tá bom? Mas, por quê? Eu não queria que as minhas filhas se aclimatizassem ou achassem normal. Eu não frequentava lugares onde tinha uma atmosfera mundana, de bebendo, fumando. Não ia. Não ia, simplesmente não ia. Aqui no Brasil é muito complicado, porque muitos restaurantes têm lá ou uma música chamada música tocando, ou televisão tocando, e eu não tinha controle, eu não posso desligar. Então a gente escolhia bem também até os restaurantes. Tá? Porque o que é isso? É um zelo. Eu não quero que minhas filhas crescessem acostumadas, aclimatizadas com as coisas do mundo. Agora, uma vez que a criança cresce, fica jovem, adulto, bom, eu fiz a minha parte. Tá? Essa criança quer depois sair disso e sair bebendo, andar em bares. Não que minhas filhas fazem isso, que eu saiba. Mas aí o problema é com elas. Mas eu fiz o meu papel como pai. Tá? E para a gente também. Não só para os nossos filhos, mas para a gente não normalizar aquilo. Não achar aquilo normal. Que aí nós vamos mudando o nosso comportamento. Ao diminuir o amor, aumenta o egoísmo, aumenta o egocentrismo. É tudo eu. Primeiro eu. Primeiro lugar sou eu. O resto a gente vê depois. Sabe o que é isso? Não é amor. É o oposto de amor. Tá? Isso é um esfriamento do amor. O apelo e o encanto do mundo fica cada vez mais forte e influente. O mundo se torna, ele começa a puxar e atrair com mais força. Ficamos encantados e enamorados e maravilhados e babando e querendo e desejando ser igual ao mundo. Que triste isso. Que coisa horrível. Deus nos salvou do mundo e a gente está agora babando atrás do mundo. Mas sabe o que é isso? É o amor esfriando. É uma característica de quem perdeu o primeiro amor. Agora veja bem, eles não estavam assim ainda em Éfeso. E um crente com zelo pode não estar ainda mundano, mas ele está perdendo o primeiro amor. Entenda, quando você perde seu primeiro amor, é o primeiro passo numa ladeira escorregadia. E se a gente deixar isso pegar velocidade e pegar força, fica muito difícil, fica mais difícil a gente parar e dar a volta. Com qualquer situação. Você pega uma bicicleta, vai numa ladeira, começa a descer, não tem freios. É muito mais fácil parar no começo da descida do que no meio ou no final da descida. Mesma coisa acontece com perder o primeiro amor. Os nossos gostos e preferências e apetites se tornam mais mundanos. Isso é resultado da atração do mundo. Eu quero ser mais parecido com o mundo.
Eu quero andar como o mundo, parecer como o mundo. Eu quero me trajar, falar, cheirar, beber, falar como o mundo. Por quê? Porque o amor esfria, primeiro o amor se vai, aumenta o quê? A iniquidade, o mundanismo. Não tem outro jeito, é uma coisa ou outra. E ao mesmo tempo que a gente fica com mais gostos e afetos e desejos pelo mundo, vai caindo o nosso afeto, desejo e vontades de fazer as coisas de Deus. Aí que vem, faltar a igreja, não querer ler a Bíblia, não querer... Mas é uma gangorra. Não tem como você ter os dois. Ou não tem nenhum. Você tem um, vai ter o outro. Aí a gente escolhe. Vai depender do que a gente faz com a nossa salvação. Estamos acrescentando essas coisas, que se não estivermos, nós vamos ficar ociosos, estéreis, e nós vamos esquecer da purificação do nosso antigo pecado, que constitui basicamente perder o primeiro amor. Tá? As perspectivas e escolhas se tornam cada vez menos espirituais. Deus fica menos e menos e menos na equação das nossas decisões. Nós não mais consideramos, pensamos ou incluímos o que Deus acha, se aquilo vai agradar a Deus, vai desagradar a Deus, se aquilo vai afetar o texto. Isso começa a ficar cada vez mais distante do centro da nossa decisão, quando na realidade tudo que a gente decide deve fazer o quê? Jesus falou o quê? Paulo falou o quê? Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve trazer glória a Deus. Ah, mas eu quero fazer isso. Mas isso, não quero saber o que isso. Eu quero fazer. Se eu quero fazer, então eu vou fazer e porque eu não gostar que se dane. Assim que funciona, perdeu o primeiro amor, esse esfriamento. E é falta de quê? De não estar acrescentando com toda diligência. Note, não é, eu fiz isso uma vez, pronto. É constante, sempre está adicionando a nossa fé, a nossa salvação. E o dia que nós paramos é o dia que o nosso amor vai começar a esfriar, é o dia que nós vamos perder o nosso primeiro amor. Sendo que em muitos casos esse primeiro amor nunca existiu lá com muita ardor para começar. Então não perca o primeiro amor, não perca. Não é necessário um crente perder o primeiro amor. Perder aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele gozo, aquele fervor, aquela paixão. Não precisa perder. Ah, pastor, eu sou crente há 20, 30, 40 anos. Eu já não sou. Não precisa. Você não precisa perder o primeiro amor. Não é algo inevitável. Você pode mantê-lo, ou, se você perdeu, você pode repará-lo, consertá-lo, restituí-lo. Como? Que bom que você perguntou. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Está vendo? Pratica. Pratica. Primeiro se arrepende. Que arrependimento? Eu sinto tão ruim. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você percebe o erro e você muda. A mudança começa aqui. Arrepender, em grego, é metanoia, ou seja, meta, mudança, noia, mente. Você muda de pensamento. E nós sabemos que a fé começa onde? No pensamento. Aí vai para o coração, quando nós cremos, e a prova é a ação que resulta. Que é justamente o quê? Arrepende-te e pratica as primeiras, o quê? Obras. Não você ficar, eu sou tão ruim, eu pisei na bola, eu sou um péssimo crente. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você falar, eu estou errado, eu preciso fazer isso. Não estou com vontade, faça. Eu não vejo por quê, faça. Eu não entendo, faça. Quando nós fazemos, nós entendemos. É assim que funciona a economia de Deus. Quer entender? Faça. Bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Quer ter entendimento? Cumpre os mandamentos. Salmo 110, 111. Quer ter entendimento? Cumpre os mandamentos. Quer ter amor? Praticar as primeiras obras. Quem pratica as primeiras obras vai voltar a ter o primeiro amor. É simples. Quem não pratica as primeiras obras, perdeu o primeiro amor e vai ficar perdendo o primeiro amor. Então tudo está dependendo das obras. E Jesus aqui explica como fazer. Lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, entenda, você estava ali. Porque cair, você cai para baixo, né? Não preciso entrar em detalhe, ninguém cai para cima. De onde caíste, então entenda que houve uma queda. Arrepende-te e pratica, e faça as primeiras obras. Então existe essa relação entre amor e obras. O amor se mostra
Pelas obras, pelas ações, pelas atitudes, pelas palavras, pelas decisões que nós fazemos. Alguém que ama Cristo, alguém que quer agradar a Deus, tudo que ele vai escolher, decidir, fazer, se portar, vai refletir justamente esse amor. E se estamos vivendo de modo de não agradar a Deus, não levar em consideração, estamos refletindo a nossa falta de amor. Simplesmente. Se eu sei, por exemplo, que a minha esposa não gosta que eu faça certa coisa, e eu propositalmente faço aquilo que eu quero fazer, eu estou mostrando amor a quem? A minha esposa ou a mim? Estou colocando quem em primeiro lugar? A minha esposa ou a mim? Se a irmã Simone chega em casa, vai fazer o arroz está pronto, ela fala, eu vou queimar esse arroz de propósito, porque eu sei que ele não gosta de arroz queimado. Ela deixa queimar o arroz de propósito. Faz isso o tempo todo, é incrível. Ela está mostrando amor a quem? A mim ou a ela? Ela quer se vingar. De que eu não sei, que eu sou um santo, mas nossas ações vão refletir o nosso amor e a quem esse amor está sendo dirigido. Então, primeiramente, evite perder o primeiro amor. Evite. Proteja-o. Como? Continue praticando as primeiras obras, continue acrescentando a sua fé. Não vai ficar ocioso, não vai ficar estéril. Então, proteja, mas se perder, restitua. Restitua. Quando o amor esfria, aumenta a iniquidade e vice-versa. Então, vamos fazer as primeiras obras vivendo de tal modo que agrada a Deus, que traz glória a Deus e a sua palavra. Então, esse é o estágio do crente. Aquele crente que tem aquele zelo, aquele ardor, provavelmente recém-salvo, ou talvez não, talvez alguém foi salvo, mas demorou algum tempo até ele pegar fogo, digamos assim. Mas tem aquele zelo, aquele ardor. Não quer dizer, pastor, eu sou salvo há 5, 6, 7 anos, não dá para mim. Todos esses estágios que nós vamos ver, eles não são sequenciais e não são fixos. Você pode entrar e sair em qualquer ordem. É só a característica de uma fase. Você não precisa passar aquela fase e pronto. 5 anos eu tinha meu primeiro amor, agora vou esquecer, eu vou... Não, é para manter as coisas boas. Tá? Muito bem. Vamos ver agora a última igreja de hoje. Vamos ver Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, não a introdução e nem o resto, só aquela parte que trata das obras, né, da igreja. Conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem. Aqui estamos falando sobre a igreja de Esmirna. E a palavra Esmirna, ela significa mirra. É uma resina em que se fazia ou perfumes, ou fazia-se um óleo em que era embalsamados os corpos. Tá? Era muito caro, mas era algo agradável. Era algo, um perfume de odor agradável. Interessante notar que a palavra Éfeso, ela significa amável ou desejável. Então note que ambos estas igrejas estavam num nível, uma situação que era amável, agradável, desejável a Deus. Tá? Lembrando, Éfeso, apesar de perder o primeiro amor, estava até então, tinha produzido, só que ele estava em perigo. Deus avisa, perder esse primeiro amor. Então, perder o primeiro amor, logo, logo vão perder as obras. Logo, logo vão perder o testemunho. Então, arrepender e volta a praticar. Isso é Éfeso. Esmirna, que quer dizer mirra, significa agradável, algo, obviamente, positivo. Então, é bom notar sobre Esmirna, que é agradável, é que é a única, são duas cartas das 7, 2 igrejas não receberam bronca nenhuma. Uma foi Filadélfia, que foi a 6ª. A outra igreja que não recebeu bronca nenhuma foi Esmirna. Não tem bronca. 2 igrejas sem bronca, Esmirna e Filadélfia. Então, Esmirna não tinha nada de reclamação, nada de negativo na carta dela. E como a igreja de Éfeso, ela tinha obras também, ela era zelosa,
também. Mas haviam duas coisas diferentes de Éfeso que se destacavam na igreja de Esmirna. Número um, ela era perseguida e ela era pobre. Perseguição e pobreza. São as duas coisas que sobressaem aqui da relação da carta com o crente. Então, podemos concluir, já que esse estágio segue primeiro, podemos concluir que talvez isso trate de uma outra fase pós a fase de Éfeso. Tá? Digamos que o crente que começou talvez a perder o primeiro amor, começou talvez a esfriar um pouquinho, mas ele não esfriou, ele ouviu o aviso, ele percebeu, se arrependeu, voltou a praticar as primeiras obras e está ali numa boa. Está zeloso na obra, está zeloso na doutrina, está produzindo, Deus não tem reclamação nenhuma, ou seja, aquele crente está top. Mas o aviso que Deus trouxe a Éfeso perdeu o primeiro amor. E o problema é que em breve vão perder as obras. O aviso aqui para a igreja em Esmirna, o que aplica a um crente que está talvez nessa fase, é a perseguição. Veja bem, o novo crente, em algum ponto, vai ter perseguição. Por isso que tantos não firmam. Fica um tempo, lembra a parábola do semeador? Tem uma semente que cai entre os espinhos, cresce um pouquinho e é abafado, ou as pedras, que dá fruto e... É justamente isso, é porque vem a perseguição. A perseguição sempre vem. Com Cristo, porque Cristo não foi questão de salvação, é claro, mas com Cristo, só para exemplificar, depois de ser batizado por João, o Batista, no Jordão, diz assim em Marcos 1,13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Jesus depois que ele foi batizado? Ele foi para o deserto, ele foi o quê? Tentado. Todo crente vai sofrer perseguição, especialmente o crente novo. Vai sofrer perseguição. Porque o inimigo sabe que o crente novo tem um espírito bebezinho e uma carne adulta. A natureza, o velho homem, a natureza carnal, é velha. Está lá desde que ele se entende como gente, literalmente. Mas o espírito, a nova criatura, nasceu agora, é um bebezinho. Então ele sabe que ele vai ter mais sucesso atacando o crente novo do que um crente maduro, experiente, forte. Então o crente novo vai ter, e é o que é justamente aqui, né? Vão ter perseguição. Ele enfatiza essa, é uma igreja perseguida. E essa perseguição pode vir de várias fontes. Toda perseguição, em última instância, vem do diabo, é claro, vem da carne, é claro, vem do mundo, mas ela pode vir da família. A família pode trazer perseguição. Pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, pode ter perseguição. A família exerce um grande poder de perseguição na vida do crente novo. Especialmente aquele crente novo é o primeiro crente daquela família. Foi o meu caso. Muita perseguição. Amigos, vizinhos, colegas. A família vem te visitar na hora errada. Ou um amigo vem te visitar domingo, logo antes do culto, aí chega, tá quanto tempo, que abraço, oh, que maravilha, eu estou indo para a igreja, quer vir comigo? O crente maduro faz isso. O crente novo, sabe o que ele faz? Eita, vou ter que perder o culto porque chegou o fulano. Chegou o pai, chegou a mãe. Melhor coisa, comigo acontecia isso. Minha família vinha visitar domingo, umas 5:30 da tarde. Marcava um almoço domingo, 11 da manhã. Tinha culto? Sabe o que você faz? Mantém o curso. Fala, sinto muito, não vai dar. Sabe o que aconteceu? Pararam de marcar almoço de domingo, marcava para sábado. Ele falou o quê? Resistir o diabo e ele fugirá. Pastor, a minha família não é o diabo. Não, não é, mas o diabo usa a sua família. E se você resistir o diabo que usa a sua família, ele vai fugir. Mudaram o almoço de domingo para quando? Para sábado. Aí podia ir.
depois da evangelização, que lá a gente fazia de manhã. Mas dava para ir. Se toda vez que marcassem eu abrisse mão, eu não resistisse, ele fugiria de mim? Não. Todo almoço ia ser até hoje, domingo, porque sabiam que eu ia ceder. A melhor coisa que você faz, resistir. Resistir, o diabo ele foge, entendeu? O diabo não vai aparecer para você. Ele vai usar família, amigo, colega, trabalho. Trabalho. Posso dar exemplos disso, mas não vou por uma questão de tempo. Mas, vem críticas, acusações. Esse seu pastor não deixa não você fazer isso, é? Não, eu não faço porque eu não quero. Eu quero agradar a Deus. E é proibido na sua religião, é? Quem já ouviu isso? Pronto, pois é. Eu sei que eu não estou sozinho. Mas acontece. Sabe o que é isso? É perseguição. Perseguição. E quando vem de família e amigos, é mais triste ainda. Porque é família, é amigo, é próximo. Mas eu perdi um monte de amigo depois que eu fui salvo. Um monte de amigo. Não que eu me afastei deles, mas eu nem precisei. Eu resisti ao diabo e eles se afastaram de mim. Eles não eram o diabo, mas estavam sendo usados pelo diabo. Chega uma pessoa estranha para tentar me influenciar, zero chance. Mas chega um amigo, um familiar, é diferente. Então tem que resistir. Tem que dizer, olha, eu sinto muito, quero muito ir, mas domingo não vai dar para mim. Não dá. Como mais eles fazem isso? Acusações, tomam partidos, divisões. Sempre vem. Sempre vem. Daí a importância da gente estar sempre acrescentando a nossa fé, para a gente produzir, não ficar ocioso. Tá? É tudo ligado. Segundo Pedro 1,5, como eu li, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé. Tem que ser feito com diligência, não é fazer quando dá vontade, quando é conveniente. Sempre fazendo. Bom, essa é a questão da perseguição. Tá? Existem fases na nossa vida que nós vamos ter, como crentes, perseguição. Tá? Outra coisa aqui, o que falou foi perseguição e pobreza. Pobreza não se trata apenas de pobreza financeiramente falando. A pobreza fala sobre falta de alguma coisa, carência de alguma coisa, de recursos ou condições. Tá? Não é necessariamente falta de dinheiro. Tá? Pode ser falta de uma série de coisas. Então, lembrando que essa igreja, e a época que ela existiu, e a situação que ela estava, era uma igreja que era perseguida pelos romanos e pelos judeus. Tanto que ele faz menção aqui da sinagoga de Satanás, fala aqui os que se dizem judeus, mas não são. Então tinha judeu perseguindo, aí depois fala, tereis tribulação de 10 dias, vai ser preso, né? Alguns de vós na prisão. Quem que prende? A autoridade civil. Quem era a autoridade civil naquela época? Os romanos. Então eles eram perseguidos por todo mundo, era romano de um lado, era judeu do outro, fora o diabo, fora a carne, fora as dificuldades da vida. Era uma igreja que estava sendo perseguida, nós já vimos, e eles não tinham recurso. Eles não tinham um socorro, podemos dizer assim. Eles não tinham como se defender, eles não tinham a quem apelar, quem os socorresse. Então, apesar de serem pobres, ou sem recursos, ou melhor ainda, eles não eram pobres, eles se achavam pobres. Que a gente lê aqui, com as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Mas tu és rico. Mas eles não se viam como ricos. É interessante notar que a última igreja, a pior de todas, a de Laodiceia, era o oposto. Eles se achavam ricos. Rico estou, nada me faz falta. E Jesus falou, você é nu, pobre, cego, miserável, desgraçado. Quer dizer, a igreja de Laodiceia se achavam ricos e não eram. Eles aqui em Esmirna se achavam pobres, mas eram ricos. Não ricos. Aqui não está dizendo, vocês são ricos, vocês estão aí, tem ouro, tem prata, tem... Não, não era isso. Eles eram ricos porque humanamente eles não tinham recurso ou socorro. Humanamente eles estavam desprovidos. Não eram ricos nesse aspecto. Mas eles eram ricos porque estavam do lado de Deus. Vocês são pobres, ao seu ver, mas tu és rico. Porque vocês têm a mim. Vocês têm a Cristo. Vocês têm a Deus. Vocês têm tudo. E quem tem Cristo tem tudo.
Nós somos ricos, pode não parecer, mas nós somos ricos. Nós temos quem nos socorre, nós temos a quem recorrer, nós temos quem vai nos socorrer. Segundo Coríntios 20 e versículo 17, nesta batalha, Deus falando, nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quem tem Deus tem tudo, gente. Não precisa ficar assustado. Tem perseguição? Tem perseguição. Estamos humanamente desprovidos, fracos e oprimidos? Não tem problema. Nós somos ricos, tu és rico. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus falou, eu sei que você acha que não tem recurso, mas você é rico. Eu sei que você acha que não tem a quem recorrer, mas vocês têm a mim. Você é rico. E é o crente nessa fase, aquele crente que está sendo perseguido, e não vê saída, não vê, olha para um lado, olha para o outro e fala, o que eu vou fazer? Eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, eu olho para frente, eu olho para trás, olho para cima. Olhe para cima, porque nós somos ricos. Nós temos Deus, nós temos Cristo. E naquela fase que é a perseguição, nós estamos trabalhando, sendo zelosos, e muitos se perguntam, Deus, eu estou lhe servindo, estou lhe agradando, estou sendo perseguido, perdi amigos, arrumei briga com minha família, eu estou fazendo de tudo, e essa perseguição, ninguém me ajuda, ninguém me socorre, eu não vejo saída. Deus fala, olha aqui em cima, tu és rico. Olha para mim, tu és rico. É isso que essa Bíblia está falando para crentes nessa fase. Está trazendo essa esperança na perseguição, apesar, ainda era uma igreja que produzia, que era zelosa e defendia a doutrina. Nesse estágio, o crente se vê sem recursos, mas ele tem todos os recursos. Versículo 10, não temas as coisas que hás de padecer. A gente fala, a coisa está ruim, eu estou olhando para frente, eu só vejo ficando pior. Não temas as coisas que há de padecer. Por quê? Porque tu és rico, eu estou do teu lado. Versículo 10 adiante, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, continue sendo fiel. Continue sendo fiel, nem que seja até a morte. Continue sendo fiel, não desista. Por quê? Porque tu és rico. Tens Cristo, tens Deus, o poder de Deus ao seu lado. A vitória é certa, se mantivermos fiéis. A vitória é próxima, se não desfalecemos, como Gálatas 6, 9 fala. E não nos cansemos de fazer o bem. O que é fazer o bem? As obras, não ser ocioso, não ser estéril, fazer as primeiras obras, praticar as primeiras obras. Não nos cansemos de fazer o bem. Então não se canse de estar protegendo ou restituindo o nosso primeiro amor. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então não vamos desfalecer, não vamos cansar. Estamos perseguidos sem recursos? Olhe para cima. E prossigamos até a morte, se for o caso. Eu te garanto, provavelmente nenhum de nós aqui vai precisar ser fiel até a morte. Mas talvez vai perder uns amigos, vai levar umas críticas, uns olhares estranhos, vai ser talvez excluído, vai ser visto como estranho, um bicho esquisito. Sim, nós estamos no mundo, não somos do mundo. Agora, o crente que quer ser do mundo é uma coisa triste, lamentável e desagrada a Deus. Mas não vamos nos cansar e nem vamos desfalecer. Então, todo crente deveria, para resumir, todo crente deveria começar e manter esses estágios. O estágio de Éfeso, o estágio de Esmirna. E todo crente pode retornar ao primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. É tão simples assim. Tão simples assim. Volta a praticar as primeiras obras. Ou comece a praticar as obras que deveriam ter sido praticadas. Basta isso para a gente conservar e proteger o nosso primeiro amor.